Bom dia, vidas! Vamos para mais um dia. Hoje, por que não caminhar? Se é algo simples e que não custa nada, mas que nos ajuda. E para ajudar a dificultar um pouco, já que é algo simples, bora subir morro, né? Porque hoje eu gostaria de falar a respeito das dificuldades, porque sim, elas virão, elas chegarão para mim e para você. Não é o desejo de algo ruim, não. Porém, eu estou aqui para que juntas possamos estar prontas para saber lidar com esses pequenos problemas. Porque, vidas, problema vai surgir, mas o que muda é como iremos reagir com aquilo que acontece conosco. No início, a gente chega a não ter fôlego de fazer algo simples, algo normal, porque muitas das vezes a gente pensa que é o físico, que é a aparência que nós buscamos. Buscamos também, mas vai muito além disso, sabe? Você conseguir subir um morro sem ficar ofegante, você conseguir falar sem lhe faltar o ar. São coisas simples que a gente vai perdendo com o excesso. Por isso, por mais difícil que seja, não podemos nos entregar. Vidas, hoje eu confesso para vocês que não foi fácil. Eu acordei com a graça de Deus, levantei com a permissão dele, fiz o que era necessário. Coloquei as crianças para a escola, estudei, orei. Eu fiquei tão feliz por eu ter conseguido orar, porque é algo que a gente tem que fazer o tempo todo. Mas eu confesso que daquele jeito, da maneira que foi, não era de costume. Então, eu fiz e foi maravilhoso. Mas depois me deu um cansaço. E eu sabia que aquele cansaço não era físico, a tal ponto que eu me deitei de novo. Mas eu não conseguia descansar. Sabe quando a gente sente, ou melhor, a gente pensa que é cansaço físico, mas é espiritual. E com esse cansaço espiritual, a gente só descansa se cansando. Porque é a partir disso que entra a ansiedade, que entra a depressão, que entra a falta de ânimo, que entra esses maus que têm acontecido na nossa vida. Vem através de coisas pequenas, coisas simples, um cansaço, uma falta de vontade, e quando você menos entende, você já se entregou. E o único versículo que vinha na minha mente quando eu estava nessa situação era Isaías, se eu não me engano, 49, que fala: o Senhor, Ele dá força aos fracos e vigor para aquele que não tem nenhum. Sabe, muitas das vezes a gente não pode se esquecer da nossa
posso colocar carnalidade e com isso da nossa fragilidade. Por quê? Pelo fato de nós sermos carne, nós somos frágeis e fracos. Porém, se o Espírito ele não nos fortalecer, a gente não aguenta um vento, a gente cai. É por isso que nós precisamos não apenas fortalecer o nosso corpo, mas principalmente manter forte o nosso espírito, pois é ele que nos mantém vivo. Porque em muitos momentos a gente pode até estar em pé, mas a nossa alma está abatida. Em muitos momentos a gente pode até estar trabalhando, mas a nossa alma está chorando. Então em si não é a posição do corpo, ou talvez você deitou para tirar um descanso, mas a sua alma ela está em paz, porque você fez a sua parte e principalmente você entregou aquilo que não era da sua alçada. Porque muitas das vezes a gente peca naquilo que nós queremos ter o poder para mudar. E a gente se frustra porque não é da nossa alçada. E aquilo que é simples, que é fácil, como eu te dei um exemplo de uma caminhada, um subir um morro, um fazer um agachamento, um orar, esperar, descansar. E quando eu digo, vidas, descansar, é a gente descansar a carne, mas principalmente descansar a nossa alma no Senhor. A gente saber que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças e subirão como águias. Então nós precisamos ter esse descanso na nossa alma. Só que nós não podemos ser descansados, pedir e deitar, se é que você me entende. Sabe? O Senhor, ele nos chama para sermos co-participantes da sua obra, daquilo que ele tem para mim e para você. Então nós não podemos de forma nenhuma pedir e esperar apenas. É necessário o esperar, mas espera fazendo alguma coisa. Deixa-me te dar um exemplo. Se você precisa pegar um ônibus, você sabe o horário que ele passa, você sabe para onde ele vai, mas você vai ter que esperar. Mas aonde você vai ter que esperar? No ponto ou na sua casa? Então, se alguém olhar você sentadinha, alguém vai poder dizer: poxa, fulano não faz nada. Mas você sabe no que e o que você está esperando. Pode ser que naquele momento você não esteja fazendo, mas você já fez. Você já teve a atitude de se levantar, de se trocar e de chegar naquele ponto. Então, vidas, eu não sei qual é o ponto em que a sua vida se encontra. Eu não sei como está a sua alma, como está o seu coração, como está a sua disposição, como está o seu fôlego. Se você está em pé, se você está deitado, se você está forte ou se você está fraco. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que o Senhor, ele renova. O Senhor, ele muda, ele transforma e ele faz acontecer. Porém, para que nós possamos chegar nesse ponto que as coisas acontecem, se assim eu posso colocar, precisamos estar no ponto. E não é no ponto de ônibus, mas é no ponto em que nós já fizemos, em que nós já oramos, em que nós já buscamos e que nós já fizemos a nossa parte. Um exemplo: se você pede por uma ajuda financeira, então qual é a sua parte? Talvez arrumar um emprego, talvez uma... Porém, não é porque você está precisando de dinheiro que você vai aceitar fazer qualquer tipo de trabalho. Sabe, nós precisamos ter valores, princípios
que chegam a ser inegociáveis. Nós não podemos negociar naquilo que nós acreditamos, por mais que seja a nossa necessidade. Muitas das vezes, talvez o que você esteja necessitado, seja na área emocional, seja um relacionamento, seja um companheiro, uma companheira, seja alguém para dividir o fardo da vida, um amigo, alguém que você possa compartilhar, dividir, não somente os momentos bons, porque com isso você realmente você vai encontrar bastante pessoas, mas aquilo que muitas das vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado. Então, não é porque nós estamos precisando de alguém que nós vamos aceitar qualquer coisa. Sabe, nós precisamos ter esses princípios inegociáveis. Sabe, nós precisamos ter... Deixa eu ver se eu vou saber colocar para vocês. Um dia... Sabe quando foge? Padrão, eu não sei se seria isso, se seria dessa forma, mas espero que você consiga compreender. Sabe, a gente precisa ter um requisito, a gente precisa saber o que nós queremos, como nós queremos e o porquê que nós queremos aquilo, para que a gente não venha aceitar qualquer coisa. Sabe, vidas, a gente pode precisar, a gente pode necessitar, mas quando a gente buscar em Deus tudo aquilo que a gente precisa, quando Ele for o nosso socorro bem presente na hora da angústia, mas eu preciso na hora da saúde. O Senhor, Ele é o médico dos médicos, Ele vai aonde a medicina já não alcança mais. Eu preciso na área financeira, Ele é o Deus que provê. Eu preciso na área sentimental. Ele é aquele que acalenta a alma, o coração. Enfim, quando a gente buscar em Deus, Ele vai levantar aquilo que a gente precisa. Mas quando a gente tentar fazer com as forças dos nossos braços apenas, nós não conseguiremos. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos buscar em Deus o que nós estamos precisando, porque muitas das vezes a gente acha que o problema é nessa área, mas o buraco é muito mais embaixo. A área que o Senhor quer tratar é uma outra. Às vezes a gente está querendo tratar a causa e a gente, muitas das vezes a gente está querendo tratar o efeito, mas a gente se esquece da causa, o porquê que estamos naquela situação, o que foi que nos levou por aquele caminho. Então, muitas das vezes, a Bíblia diz em Apocalipse, lembra-te de onde caiu e volta e começa a praticar as novas obras. Então, muitas das vezes, para a gente poder seguir em frente, a gente vai ter que retroceder, a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que buscar em Deus aonde foi que eu errei. E a partir disso que a gente souber aonde está o erro, então fica mais fácil para que a gente possa consertar. Mas enquanto a gente não souber disso, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar atirando para tudo quanto é lado, sem ter um alvo. E o nosso alvo, ele tem que ser Jesus. Quando a nossa meta for chegar ao céu, quando o nosso entendimento for a gente crescer, desenvolver na obra, no ministério físico, espiritual e emocional, o Senhor, Ele vai tratar. Então, que nós possamos fazer a parte que nos cabe. Vidas, vou ficando por aqui e que o próprio Espírito Santo, Ele possa transmitir aquilo que eu não sou capaz, mas Ele toca, Ele faz, Ele muda, se você assim permitir e o convidar para a sua vida. Então vamos fazer a nossa parte, porque a do Senhor é garantida. Um beijo, vidas!